Saudações a todos, vamos retomar nosso curso regular de Física Fundamental 2, curso esse destinado e dedicado a estudar a estrutura conceitual e matemática relativa à termodinâmica. Termodinâmica em regime de equilíbrio térmico, ou termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Muito bem, durante a aula imediatamente anterior, nós estávamos tratando sobre dilatação térmica de estruturas sólidas e então apresentamos a dilatação térmica em uma dimensão e a dilatação térmica em duas dimensões, como aqui está registrado. Então nós temos a área associada à temperatura T e a área subíndice zero, a área inicial associada à temperatura T subíndice zero, temperatura inicial. Abre parênteses, 1 mais alfa, coeficiente de dilatação linear do material que compõe a determinada estrutura, multiplicado pela variação de temperatura sobre a qual é submetida a determinada estrutura de material M, de um determinado material cujo coeficiente é o alfa. Então, fecha parênteses elevado a expoente 2. Vamos agora analisar o caso em que a dilatação térmica do tal sólido ocorre em 3 dimensões. Muito bem, então vamos considerar um sistema de coordenadas cartesianas em 3 dimensões, x, y e z, e vamos admitir a existência aqui de uma estrutura com geometria do tipo paralelepípedo, certo? Então, desenhando aqui não muito bem desenhado, nós temos esta estrutura com dimensões, aqui a origem do sistema de coordenadas, encaixando aqui a estrutura, não é, limitada pela origem do sistema de coordenadas. Então nós temos x subíndice 0, y subíndice 0 e z subíndice 0. Então nós agora vamos considerar que após uma variação de temperatura, um aquecimento, nós temos x, x e z. Então nós temos um aumento nas dimensões, espaciais, né, em 3 dimensões desse sólido aqui, dessa estrutura sólida. Realmente eu estou desenhando muito mal, mas o que eu gostaria de apresentar aqui é um sólido, certo? Um paralelepípedo, está realmente muito mal desenhado, peço perdão. Nós temos um paralelepípedo a temperatura T e um paralelepípedo a temperatura T subíndice 0. Então, quando a temperatura é T subíndice 0, o volume do paralelepípedo, conforme a geometria euclidiana, a geometria espacial euclidiana, nós temos então a área da base multiplicada por altura, ou seja, a área da base é x0, y0 multiplicado por altura z0. Então, nós também sabemos que quando ocorre uma variação de temperatura de T0 para T, quando a temperatura é T da estrutura sólida, então nós temos um volume V associado x, y, z. Muito bem, então agora vamos considerar que a dilatação na direção do eixo x não interfere na dilatação na direção do eixo y e, por sua vez, também não interfere na dilatação do eixo z. Então, as dilatações ocorrem
independentes, não é? De forma totalmente independente uma da outra. Então, de modo que vale, de acordo com o que nós apresentamos, o resultado experimental obtido em laboratório, nós apresentamos durante a aula imediatamente anterior a essa, onde nós mostramos que o resultado experimental é para a direção x, x igual a x subíndice 0, 1 mais alfa variação de temperatura. E isso pode ser considerado similarmente para a dilatação do sólido no eixo y e no eixo z, respectivamente. Então, nós temos 1 mais alfa delta t, variação de temperatura, e no eixo z, similarmente, analogamente, 1 mais alfa delta t, assim. Então, verificando a posição, sim, da escrita na câmera. Então, aqui o volume V é x, y, z, de acordo com a geometria espacial euclidiana, né? O volume de um paralelepípedo, a área da base multiplicado por altura, a área da base é x multiplicado por y e a altura multiplicado por z, é exatamente o valor z. Então, substituindo aqui, nós temos x subíndice 0, 1 mais alfa delta t, y subíndice 0, 1 mais alfa delta t, e z subíndice 0, 1 mais alfa delta t. De modo que esse volume pode ser escrito como 1 mais alfa delta t elevado a expoente 3, elevado a expoente 3. E então esse volume pode ser escrito como volume inicial, 1 mais alfa delta t elevado a expoente 3. Onde o volume inicial está associado à temperatura inicial e o volume V está associado à temperatura V. E nós já sabemos que experimentalmente, né, é importante ressaltar que experimentalmente obtém-se o seguinte resultado, que o módulo de alfa delta t é menor do que 1 e maior do que 0. Uma vez que a variação de temperatura não pode ser elevadíssima, para evitar que a temperatura alcance valores que são próximos, que estão nas proximidades do valor de temperatura associado à temperatura de transição de fase do estado sólido para o estado líquido, pois aí nós teremos evidentemente uma situação física na qual não existe o estado sólido, existe um estado do tipo fluido complexo, e isso então torna essas equações, essas expressões completamente inválidas. Muito bem, então evitando essa região de temperatura próxima à temperatura da transição de fase do estado sólido para o estado líquido, nós temos essa situação aqui, módulo de alfa delta t. Nós sabemos que alfa é sempre maior do que zero, o coeficiente de dilatação linear do material é sempre maior do que zero. A questão é que delta t é temperatura final menos temperatura inicial e poderá ser positiva ou poderá ser negativa. Se a delta t será positiva exatamente quando houver aquecimento, quando o material receber calor, receber energia térmica e sofrer um aquecimento. Ao passo que a delta t será negativa quando houver resfriamento, em outras palavras, quando o material perder, a estrutura perder calor, perder energia térmica e transferir essa tal energia térmica para uma estrutura externa. Muito bem. Então, aqui, como nós podemos analisar, vamos agora vamos apagar esta faixa do quadro. Então nós temos assim, nós temos volume inicial e esse termo elevado a expoente 3. Então nós podemos escrever isso como 1 mais alfa delta t elevado a expoente 2 multiplicado por 1 mais alfa delta t. Então, continuando, nós temos 1 mais 2 vezes alfa delta t, e aqui alfa mais alfa delta t elevado a expoente 2. 1
mais alfa delta T. Então, continuando, nós temos primeiro termo multiplicado com o primeiro termo multiplicado com o segundo termo multiplicado com o primeiro termo, segundo termo multiplicado com o segundo termo, e o terceiro termo multiplicado com o primeiro termo. Então nós temos mais alfa delta T elevado a expoente 2, e o terceiro termo multiplicado com o segundo termo. Então nós temos mais alfa delta T elevado a expoente 3, e então aqui nós podemos fechar o colchetes aqui. Então, nós sabemos que alfa, módulo de delta T, é menor do que 1 e maior do que 0. Isso implica que alfa, módulo de delta T, vamos escrever assim, esse termo elevado a 2 é menor do que alfa delta T, módulo, alfa delta T módulo elevado a 3 é menor do que alfa delta T elevado a expoente 2, e também, por sua vez, é menor do que alfa delta T módulo. E alfa delta T módulo é menor do que 1, então todo esse termo assim, nós podemos escrever essa desigualdade dessa forma. E nós sabemos que, então, alfa delta T é um determinado valor, e alfa delta T elevado a expoente 2 é menor do que alfa delta T, considerando o módulo, obviamente. E alfa delta T elevado a expoente 3, o módulo de alfa delta T elevado a expoente 3 é menor do que o módulo de alfa delta T elevado a expoente 2, que é menor do que o módulo de alfa delta T. Então as contribuições vão diminuindo à medida que o expoente vai aumentando. Então podemos ainda reescrever essa expressão tentar reescrever esta expressão. Aqui nós temos volume inicial, 1 mais 3 alfa delta T, mais 3 alfa delta T elevado a expoente 2, mais alfa delta T elevado a expoente 3. Muito bem. Muito bem, então vamos analisar, entender que vamos estudar o caso 1. O caso 1, quando a temperatura T é maior do que a temperatura inicial, então nós temos aquecimento, então delta T é maior, delta T é T menos T se o índice 0 é maior do que 0, e isso implica. E nesse caso, nós podemos aqui imediatamente escrever que o volume é maior do que o volume inicial. Isso implica que ΔV, que é V menos volume final menos volume inicial, é maior do que 0, então ocorre um aumento nas dimensões espaciais, resultado, obviamente, do aumento das dimensões, do aumento da amplitude de oscilação das moléculas internamente. Então, microscopicamente, ocorre um aumento de amplitude de oscilação das moléculas, dos átomos ou mesmo dos retículos cristalinos, dos íons, e esse material vai microscopicamente aumentando de volume, gerando um efeito em cadeia que, por consequência, por conseguinte, e portanto gerará um efeito de variação de volume no sistema macroscópico como um todo, gerando uma variação de volume visível e que pode ser eventualmente aferida laboratorialmente. Então, essa dilatação ocorre como uma superposição de efeitos microscópicos que geram, por sua vez, um efeito macroscópico de aumento nas dimensões, em 3 dimensões, nas dimensões espaciais x, y e z, nos eixos x, y e z, respectivamente. Então, agora vamos analisar o caso 2. O caso 2, quando a temperatura final é menor do que a temperatura inicial, então ΔT, T menos T subíndice 0 é menor do que 0,
E então nós temos que analisar com bastante cuidado, pois esse termo, quando ΔT é menor do que zero, alfa ΔT elevado a expoente 2 é sempre positivo. E esse termo é positivo independentemente do fato de que ΔT é maior do que zero ou menor do que zero, uma vez que está elevado a expoente 2. Ao passo que alfa ΔT elevado a 3 é diferente. Então, alfa ΔT elevado a 3 é tal que, se ΔT é positivo, alfa ΔT elevado a 3 será positivo. Por outro lado, se ΔT é negativo, ocorre um resfriamento do material, então alfa ΔT elevado a expoente 3 será negativo. Muito bem, o fato é que alfa ΔT elevado a 3 sendo negativo e alfa ΔT sendo negativo também, então se nós compararmos com alfa ΔT elevado a 2, nós teremos um alfa ΔT que é positivo, porém é menor do que alfa ΔT elevado a 2 é menor do que alfa ΔT. Então, se nós considerarmos que esse número é negativo e esse número é positivo, e esse é menor do que esse em módulo, então isso significa que o resultado dessa soma desses dois termos será negativo. Com o negativo daqui, o termo realmente será negativo. Então, vamos escrever V subíndice 0, volume inicial, mais volume inicial 3 alfa ΔT, mais volume inicial 3 alfa ΔT elevado a expoente 2, mais volume inicial alfa ΔT elevado a expoente 3. Então nós temos V, volume final menos volume inicial, então nós temos aqui o volume inicial 3 alfa ΔT mais 3 alfa ΔT elevado a expoente 2 mais alfa ΔT elevado a expoente 3. Então aqui nós temos ΔV igual a variação de volume igual a volume inicial 3 alfa ΔT mais 3 alfa ΔT elevado a expoente 2 mais alfa ΔT elevado a expoente 3. Então, mais uma vez analisando, se ΔT é menor do que zero, então esse termo é menor do que zero, esse é positivo e esse é menor do que zero. Uma vez que esse é menor do que esse, então já está garantido por definição que o termo entre parênteses, entre colchetes, será negativo. Com mais o negativo daqui reforça ainda mais. E então nós podemos certamente afirmar que ΔV será menor do que zero nesse caso vamos escrever V menor do que V zero, volume final menor do que volume inicial. Isso implica que ΔV é menor do que zero, ou seja, ocorre uma contração, uma diminuição das dimensões macroscópicas nos eixos X, Y e Z, respectivamente. Muito bem, então aqui nós estamos apresentando, no âmbito da termodinâmica, a dilatação de sólidos em 1, 2 e 3 dimensões, considerando mais uma vez que o módulo de alfa ΔT maior do que 0 menor do que 1, esse resultado, essa desigualdade é obtida laboratorialmente, experimentalmente, e isso é válido para o caso em que a temperatura não alcança as temperaturas ou não se aproxima da temperatura crítica, em outras palavras, da temperatura que indica diretamente a transição de fase do estado sólido para o estado líquido do material. Então nós estamos falando de temperaturas realmente menores e distantes, relativamente distantes dessa tal temperatura de transição de fase do estado sólido para o estado líquido. Então, muito bem, nós estaremos durante a próxima aula, encerraremos a aula sobre esse ponto em particular e estaremos na próxima aula discutindo, fazendo uso e usufruindo da série infinita de Taylor, expandindo uma determinada função em série infinita de Taylor para nós reescrevermos as expressões aqui apresentadas para a dilatação térmica de sólidos. Muito bem, então faremos isso durante a próxima aula e vale ressaltar que este curso de Física Fundamental 2, aqui dedicado a estudar termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, este curso está disponibilizado, à disposição, exibido em uma playlist no canal intitulado Professor Damião Meira, IFPA Campo de Santarém,
e na plataforma do YouTube. E ressaltamos que nós temos então à disposição neste referido canal uma playlist sobre eletromagnetismo clássico, uma playlist sobre mecânica clássica no formalismo de Galileu e Newton, uma playlist dedicada a estudar cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões, a playlist associada a esse curso destinada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico e uma playlist dedicada a estudar álgebra e análise em espaço complexo. Em breve, nós, servidores, técnicos e professores, em parceria com os nossos estudantes, estaremos apresentando, iniciando outras playlists nesse canal, uma vez que nós estamos exibindo gradativamente as ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão desenvolvidas por todos os servidores e estudantes e alunos do Instituto Federal do Pará, campus Santarém. Então, nesse canal em particular, nós estaremos apresentando tópicos de química, de física, de matemática, de estatística, de biologia, das engenharias em geral, todas as engenharias, geologia, geofísica, todas as engenharias e, por que não, a arquitetura, que também é uma engenharia que se correlaciona com as ciências sociais aplicadas e com as engenharias, então gera essa interface muito importante que também será discutida aqui de alguma maneira, ou na forma de curso, mini-curso, ou palestra, fórum, entrevista, seminário, encontro, qualquer outra ação então que possa divulgar a ciência, que possa divulgar os conhecimentos técnicos científicos importantes para a formação dos nossos estudantes, dos nossos discentes. Então, aqui em particular, eu estarei em breve, se o Criador permitir, eu estarei dando início a uma playlist sobre teoria da relatividade especial de Einstein e futuramente uma playlist dedicada a estudar, ou na mesma playlist, continuaremos estudando e transferiremos o foco da teoria da relatividade especial para a teoria da relatividade geral de Einstein. Então, essa playlist nós estamos tentando aqui, junto com os colegas, elaborar as aulas, os conteúdos. Em breve estaremos elaborando uma playlist para tratar sobre métodos matemáticos, sobre física matemática, sobre métodos matemáticos, pois os métodos matemáticos certamente são muito úteis para todas as engenharias, para a física, para a matemática, para a química, para a estatística, para a biologia e para outras áreas. Então, nós estaremos aí, a nossa previsão é uma playlist sobre teoria da relatividade especial de Einstein, teoria da relatividade geral de Einstein, uma playlist dedicada a métodos matemáticos. Então, essa playlist será realmente muito longa e ela dialogará com uma playlist dedicada ao cálculo diferencial integral, envolvendo análise real, e também dialogará com uma outra playlist sobre a qual nós gostaríamos aqui em breve, até o próximo ano de 2021, iniciar uma playlist dedicada a estudar mecânica quântica em regime não relativístico. Iniciar pela mecânica quântica em regime não relativístico e futuramente transitar para a mecânica quântica em regime relativístico. Então, aqui, aproveitando a oportunidade para anunciar brevemente aqui quais serão as próximas playlists do nosso canal intitulado Professor Daniel Meira, IFPA Campus de Santarém. O IFPA Campus Santarém agradece a atenção, o senso de deferência, a motivação e todo o prestígio concedido às nossas atividades. Agradeço a atenção, muito obrigado.